Unidade 5. Qual a importância de mostrar uma informação de forma gráfica? Talvez você já tenha se deparado com uma situação em que os dados aparentemente não mostravam claramente uma informação, seja por meio de tabelas, quadros ou síntese. Entretanto, ao apresentar uma informação de forma visual, como um gráfico, por exemplo, isso facilita a compreensão do receptor da informação. Dessa maneira, o propósito de um gráfico é auxiliar na compreensão dos dados. Moore et al., 2006. Por exemplo, suponha que uma empresa está avaliando as vendas efetivadas em um determinado período de tempo. Para tanto, a notificação foi passada aos sócios da empresa da seguinte maneira: o produto A vendeu 1.000 unidades no período 1, 800 unidades no período 2 e 500 unidades no período 3. O produto B vendeu 1.300 unidades no período 1, 1.500 no período 2 e 1.800 no período 3. Por fim, o produto C vendeu 750 unidades no período 1, 700 no período 2 e 400 no período 3. Agora, suponha essa mesma informação pudesse ser comunicada aos sócios de forma organizada e sumarizada da seguinte forma: qual das duas formas apresenta a informação de maneira mais comunicativa? Certamente, sua resposta será a representação gráfica. A construção de gráficos e tabelas auxilia na organização, sumarização, descrição e apresentação dos dados. Martins, Domingues, 2011. A seguir, apresentaremos diferentes tipos de gráficos, suas interpretações e a elaboração por meio do MS Excel. Tipos de gráficos. Conceitualmente, o gráfico estatístico é uma forma de apresentação dos dados estatísticos, cujo objetivo é o de produzir, no investigador ou no público em geral, uma impressão mais rápida e viva do fenômeno em estudo, já que os gráficos falam mais rápido a compreensão que as séries. Crespo, 2017, p. 30. Os seguintes dados serão utilizados para explorar a aplicação em diferentes tipos de gráficos. Suponha que 6 indivíduos fizeram parte de um experimento, fornecendo a idade, peso e índice de massa corpórea, IMC, ao longo de 3 períodos. Veja dados no quadro 8. Note que, no exemplo anterior, o gênero é uma variável qualitativa, enquanto as demais são variáveis quantitativas contínuas, idade, peso e IMC. Além disso, as variáveis quantitativas contínuas são apresentadas em 3 horizontes de tempo. Devido aos dados serem longitudinais, em 3 séries de tempo, pode-se elaborar gráficos que mostram essa evolução no tempo, chamados de gráficos temporais. Um gráfico temporal de uma variável mostra as observações em função do tempo em que elas foram medidas. Ponha sempre o tempo na escala horizontal do gráfico e a variável que você estiver medindo na vertical. Moore et al., 2006, p. 48. Barra ou coluna. Os gráficos de barras ou colunas mostram as frequências de observações para cada nível, ou classe, da variável em estudo. Martins, Domingues, 2011. Baseado no método cartesiano, esses tipos de gráficos consideram a relação de duas variáveis, eixo x e y. Note que, na figura 11, há um gráfico que avalia a relação entre os nomes dos indivíduos na horizontal, eixo x, com a idade, eixo y. Conforme apresentado na figura 11, é possível comparar a idade dos indivíduos que compõem a amostra. É possível interpretar que o José é o indivíduo mais velho da amostra, enquanto Jéssica mais jovem. Também é possível verificar a variação da amostra por gêneros: masculino, 25 a 40 anos, e feminino, 20 a 32 anos. Logo, as mulheres que participaram da pesquisa possuem maior homogeneidade quanto à idade. Por sua vez, o gráfico de barras apenas inverte os eixos x e y em relação ao gráfico de colunas. Note que, na figura 12, tem-se a relação dos indivíduos com o peso no período 1. É possível interpretar que o Luiz é o mais pesado, 91 kg, enquanto a Jéssica possui o menor peso, 54 kg. Além disso, também é possível perceber que os homens são mais pesados do que as mulheres, apresentando uma variação de 83 a 91 kg, enquanto as mulheres de 54 a 68 kg. Os gráficos de colunas e barras são indicados para apresentação de dados de uma variável por indivíduos ou grupos de classes. Também são sugeridos em caso de apresentação de dados temporais, pois é possível criar colunas ou barras por períodos. Linhas. Um gráfico de linha faz uso de duas retas perpendiculares. As retas são os eixos coordenados e os pontos de intersecção, a origem. O eixo horizontal é denominado eixo das abscissas, ou eixo do x, e o vertical, eixo das ordenadas, ou eixo dos y. Crespo, 2017, p. 31. A figura 13 indica o índice de massa corpórea de 6 indivíduos pesquisados aleatoriamente.
A partir desse gráfico, é possível perceber os indivíduos que estão fora dos limites do IMC, bem como a evolução ao longo dos períodos. Conforme o índice de IMC disponível pela Organização Mundial da Saúde, OMS, é possível perceber com o gráfico de linhas que o Luiz e a Jéssica estão fora dos limites de especificação. Além disso, ambos estão com tendência de piora ao longo dos 3 períodos apresentados. Os gráficos de linha são indicados para apresentação de dados temporais de uma ou mais variáveis. Desta forma, é possível avaliar tendências e projeções futuras. Gráfico de pizza. O gráfico de pizza, também chamado de gráfico em setores, é empregado sempre que desejamos ressaltar a participação do dado no total. Crespo, 2017, p. 35. Para elaborar um gráfico de pizza, recomenda-se a criação de uma tabela auxiliar com dados resumidos de frequência. Por exemplo, 2 homens e 4 mulheres, ou seja, 33% homens e 67% mulheres, conforme apresentado a seguir. Note que os rótulos de dados estão sendo apresentados dentro do gráfico, neste caso. Conforme apresentado na figura 14, é possível interpretar que 67% dos entrevistados foram mulheres, enquanto apenas 33% homens. Portanto, enquanto o círculo apresenta a amostra total, as divisões representam proporcionalmente a amplitude de cada categoria de uma variável. Esse tipo de gráfico é aplicado sempre que se busque compreender o perfil de uma amostra de dados, população, perfil do respondente, bem como aspectos pessoais. Dispersão ou scatterplot. Os gráficos de dispersão, ou também conhecidos como diagrama de dispersão ou scatterplot, são representações gráficas de 2 ou mais variáveis com base no plano cartesiano. Portanto, o gráfico de dispersão apresenta um conjunto de pontos e uma reta. Os pontos referem-se na intersecção entre as variáveis, enquanto a reta demonstra a tendência dos dados, ou seja, dado o conjunto de pontos, a linha de tendências apresentará uma projeção para comportamentos futuros com base nas variáveis em análise. Conforme na figura 15, perceba que, ao passo que aumenta a idade das pessoas entrevistadas, o peso também aumenta proporcionalmente. Dessa forma, é possível concluir que há uma tendência de pessoas aumentarem seus pesos com base em comportamentos históricos de outros indivíduos, certo? Tecnicamente, a linha de tendências apresenta menor distância entre os pontos, ou melhor, o ponto ótimo em que a distância dos pontos se torna minimizada. Dessa forma, é possível ter consciência sobre o que os dados históricos estão apresentando. Também seria possível identificar os respondentes no gráfico em caso de valores distorcidos, outliers. Entretanto, este não é o objetivo deste gráfico na sua essência. Diagrama de caixas ou boxot. Um gráfico de caixas, diagrama de ações ou também conhecido como boxot, tem por finalidade apresentar a variação de uma ou mais variáveis. Um conjunto de elementos são fundamentais para compor um gráfico de caixas, conforme apresentado na figura 16. Máximo apresenta o valor absoluto máximo da variável. Q3 apresenta o terceiro quartil, ou seja, o número absoluto que representa 75% dos valores dos dados de uma variável. Média apresenta o valor médio de todos os casos da variável. Mediana apresenta o valor absoluto que está exatamente no centro de todos os casos de uma variável. Q1 apresenta o primeiro quartil, ou seja, o número absoluto que representa 25% dos valores dos dados de uma variável. Mínimo apresenta o valor absoluto mínimo da variável. Suponha que um experimento foi realizado com uma cidadã chamada Frida por 3 períodos. O experimento consistiu na avaliação do impacto da dieta baseada em fast food. O peso da Frida era mensurado diariamente, e obteve-se o seguinte quadro resumo. Na sequência, representaremos essas informações em um gráfico boxot. Conforme apresentado na figura 16, perceba que os extremos representam o peso máximo e mínimo da Frida em cada período. Por sua vez, a base do retângulo invertido consiste no primeiro quartil, Q1, enquanto a parte superior indica o terceiro quartil, Q3. Por fim, o ponto central indica a média do peso da Frida em cada período. Esse tipo de gráfico pode ser interpretado por meio da comparação temporal dos 5 elementos supracitados: máximo, Q3, média, mediana, Q1 e mínimo. Dessa forma, levando em conta o exemplo aplicado de Frida, é possível perceber que após o consumo de fast food houve uma tendência crescente no peso de Frida, a partir da comparação da média, terceiro quartil e máximo. Ainda, também se percebe que o peso mínimo e o primeiro quartil aumentaram no segundo e no terceiro período se comparado ao terceiro. Outro ponto a ser considerado no exemplo de Frida é em relação à variação de peso ao longo do tempo. Perceba que os valores de mínimo e máximo são menores no primeiro e no segundo período quando comparados com o terceiro.
Ambas as informações interpretadas pelo gráfico também podem ser feitas de forma analítica pelo quadro 10. Afinal, o propósito de um gráfico é auxiliar na compreensão dos dados. Moore et al., 2006. Histograma. Os histogramas correspondem na representação gráfica da tabela de distribuição de frequência de dados. Martins, Domingues, 2011. De acordo com Crespo, 2017, p. 61, o histograma é formado por um conjunto de retângulos justapostos, cujas bases se localizam sobre o eixo horizontal, de tal modo que seus pontos médios coincidam com os pontos médios dos intervalos de classe. O histograma permite uma análise gráfica da distribuição dos dados de uma variável. Enquanto as colunas representam a soma das frequências, a linha no gráfico indica a curva de frequência. A distribuição pode ser representada visualmente em formato de sino, como apresentado na figura 17, ao qual representa valores superiores nas classes da região central do gráfico. O exemplo exposto na figura 17 apresenta uma curva simétrica de dados, enquanto as curvas podem se caracterizar assimétricas quando há algum padrão de resposta em alguma classe da extremidade. A curva simétrica caracteriza-se por apresentar o valor máximo no ponto central e os pontos das extremidades por terem a mesma frequência. A curva simétrica corresponde nas distribuições em que apresentam a cauda de um lado da ordenada mais longa que do outro, ou seja, há um padrão de respostas em algum dos extremos das classes. Os gráficos de área são indicados quando pretende-se apresentar algum valor cumulativo ao longo do tempo. Ou, ainda, quando se pretende contrastar variações de uma ou mais variáveis em um ou mais períodos. A interpretação do gráfico ocorre como no gráfico de linhas, observando os pontos com menor e maior valor. Dessa maneira, note que, na figura 18, o Luiz apresenta um valor acumulado de MC acima dos demais, enquanto a Jéssica, abaixo do esperado. Radar. O gráfico de radar tem por objetivo apresentar um conjunto de multivariáveis, ou um conjunto de detalhes ou de respondentes de uma variável. Ainda utilizando o quadro 8, por exemplo, suponha que gostaríamos de avaliar a habilidade dos indivíduos pesquisados em relação à administração do seu IMC ao longo de 3 períodos. É possível avaliá-los conforme demonstra a figura 19. A interpretação do gráfico pode ser realizada por variáveis ou por respondentes. Perceba que, na figura 19, Luiz obteve a maior variação de IMC nos 3 períodos. Por outro lado, note que a Maria, a Joana e o José que obtiveram níveis aceitáveis de IMC conforme padrão fornecido pela Organização Mundial da Saúde. Ver quadro 9. Outros tipos de gráficos. Outros tipos de gráficos podem ser elaborados para representação visual de dados estatísticos, como, por exemplo, o gráfico de bolha, o gráfico de Pareto, assim como o gráfico dinâmico. Conforme apresentado na figura 20, perceba que o gráfico de bolhas considera o ponto de intersecção de duas variáveis, valor do IMC e período, assim como o gráfico de dispersão faz, bem como o tamanho da bolha refere-se no valor atribuído ao ponto de intersecção. Por sua vez, o gráfico de Pareto agrupa o gráfico de colunas e o gráfico de linhas em um único gráfico, em que as colunas representam valores de classes, enquanto a linha considera o valor cumulativo das classes, do maior para o menor. Por fim, o gráfico dinâmico é uma ferramenta do MS Excel que permite a atualização automática do gráfico com a introdução de novos dados, assim como incluir, remover ou alterar variáveis. Essa ferramenta utiliza os procedimentos acima mencionados, porém, atualiza o gráfico a partir da inserção de novos dados, bem como é possível alterar alguma variável no gráfico sem a necessidade de criar um novo gráfico. Elaboração de gráficos em MS Excel. Para criar um gráfico no MS Excel, algumas etapas são mandatórias. Independentemente do gráfico a ser elaborado, abordaremos alguns passos para elaborar um gráfico. Item: preparação dos dados. Valide se os dados estão corretos e devidamente disponíveis em uma planilha do Excel. Item: selecionar as variáveis desejadas. Selecione apenas as variáveis de interesse em um conjunto de dados, B1, C7. Selecione o modelo de gráfico. Clique em Inserir gráficos e selecione a opção que desejar. Clique em OK. Configurações. Configure o quanto seus elementos, estilo e filtro. Nesta etapa, é possível configurar elementos, eixos, títulos, rótulos, tabela de dados, barras de erros, linhas de grade, legenda e linha de tendências. Estilo: apresentação das cores do gráfico, linhas e fundo. Filtro: adicionar ou remover variáveis. Resumo do tópico 5.
Neste tópico, você aprendeu que há diferentes estilos de gráficos, como o gráfico de colunas e barras, o gráfico de linhas, o gráfico de pizza, o gráfico de dispersão ou scatterplot, o gráfico de caixas ou boxplot, o gráfico de histograma, o gráfico de área, o gráfico de radar, entre outros. O gráfico de colunas e barras apresenta frequência de observações para cada variável, classe ou respondente. O gráfico de linhas apresenta frequência de observações de uma ou mais variáveis em um plano cartesiano, em que o ponto representa a intersecção de duas variáveis enquanto a linha faz a ligação entre os pontos. O gráfico de pizza busca ressaltar quanto um dado ou uma variável representa na participação total de uma amostra. O gráfico de dispersão ou scatterplot apresenta a intersecção de pontos entre duas ou mais variáveis em um plano cartesiano. O diagrama de caixas ou boxplot expõe a variabilidade de uma ou mais variáveis, por meio dos valores de máximo, terceiro quartil, média ou mediana, primeiro quartil e mínimo. O histograma é um gráfico que apresenta a frequência de observações de uma variável por respostas padrões ou classes de frequência, bem como a respectiva distribuição de dados. O gráfico de área tem por objetivo apresentar dados de forma cumulativa, seja por períodos diferentes, ou por variáveis de um mesmo respondente. O gráfico de radar tem por objetivo apresentar um conjunto de multivariáveis, ou um conjunto de detalhes ou de respondentes de uma variável. Os gráficos de bolhas e Pareto são formas adicionais de representação gráfico. O gráfico dinâmico também foi apresentado como uma alternativa do MS Excel para automatização e maior velocidade na representação e cruzamento de dados.